Pessoal, mais uma aula falando sobre PA, só que dessa vez sobre soma dos elementos de uma PA. Vamos usar dois exemplos para tentar esclarecer um pouco mais o que seria isso. Mas antes, vamos identificar cada item da fórmula da soma dos termos de uma PA. Então, o que a gente tem? Sn corresponde à soma de todos os elementos. Quantos elementos eu tenho? É aqui que vai determinar a quantidade final quando eu somo um por um, ok? Bom, o que mais que tem essa fórmula? A1, que é o primeiro termo, já é conhecido, né? Velho conhecido da gente. A n, que é o enésimo termo ou último termo da nossa sequência. Então, é aquele valor que está lá na frente, que a gente ainda não conhece, porém, ele pode ser chamado de AN, A20, A30, corresponde a um valor qualquer de posição lá na frente. N corresponde ao número de elementos ou uma posição. Então, assim, essa é a fórmula, né? Se eu pegar o A1, somar com o último elemento, né, o primeiro termo com o último termo, multiplicar pela quantidade de termos existentes nesta sequência e, ao final, dividirmos por 2, teremos a soma de todos esses elementos. Primeiro exemplo. Calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA. Então, que PA que é essa? A PA tem a seguinte sequência: 1, 4, 7, 10, 13. Como é que a gente faz para calcular esses 50 primeiros termos? Primeiro, a gente precisa identificar cada item que a gente tem na situação problema. Temos primeiro que calcular a soma dos n termos, mas é possível? O que mais temos, além de saber que precisamos calcular a soma desses n termos, né? Na verdade, são quantos termos? São 50 termos, portanto, a gente tem n igual a 50. O que mais que a gente tem? A gente tem que o A1, ou seja, o primeiro termo, vale 1. Olha que coincidência, né? É só uma coincidência. O que mais que a gente tem? Que o AN corresponde a quê? Não sei. Eu não sei quem está lá naquela posição lá na frente. Não sei, não faço a mínima ideia. Mas, espera, quem é o AN, afinal? Ué, já sei. O último termo são 50 no total dessa sequência. Portanto, o que eu quero saber? Eu quero saber o A50, minha gente. Preciso descobrir esse A50 a todo custo, porque sem ele a gente não consegue resolver. Lembra lá da fórmula? O que a gente precisava? A gente precisava do primeiro termo e do último. Se são 50 elementos, o último termo está na... O que chama mesmo? Ah, fica mais fácil. Se é posição 50, tudo bem? Então a gente precisa desse elemento, certo? Bom, tem como calcular? Sim, claro, tem. Sempre há uma possibilidade de calcular qualquer coisa. E vamos a ela. Calculando esse último termo, que é o A50, usamos a fórmula do termo geral e aí substituindo cada item no seu devido lugar. Quem que a gente precisa saber? A50. Quem que a gente tem? A1. E a razão, gente? Eu coloquei direto a razão que vale 3, mas se você olhar na sequência, ela vai de 3 em 3, de um termo para o outro. Entre parênteses, 50 menos 1, vamos calcular. Quem que a gente calculou primeiro? O parênteses. Tem número lá dentro? Tem. Se tem, calcule. E aí fica de que forma? A50 igual a 1 mais 3 vezes 49, que é o resultado de 50 menos 1. Bom, sempre tem gente se confundindo. Pessoal, não se confundam. Eu primeiro tenho que resolver a multiplicação. Então, eu vou resolver 3 vezes 49. E dá quanto isso? 147. Então, eu tenho lá A50 igual a 1 mais 147. Agora sim, senhores e senhoras, senhoritas e senhores também. O que temos aqui? 1 mais 147, que vai ser 148. Esse é
o valor que está na posição lá na frente. Que posição é essa? Posição 50. Eu preciso dele para determinar a soma de todos. Porque, calculando a soma, temos que achar o primeiro. Quem é o primeiro? É o número 1. Quem é o último? É o A50. Portanto, quem está lá nessa posição? O 148. Quantos elementos eu tenho que calcular nesta sequência? Somando 1 a 1. Quantos elementos são no total? 50. Vamos substituir? A soma dos 50 elementos, portanto, S50, é igual a 1 mais 148 vezes 50, tudo isso dividido por 2. Resolvo o parênteses. É possível? Sim, é possível. Então, resolve. Resolvendo, temos S50 igual a 149 vezes 50. E agora, o que é possível? Quem gosta de simplificar, pode simplificar, fica à vontade. Mas aqui eu vou seguir um padrão. Então, eu vou fazer 149 vezes 50 primeiro, e esse resultado vai dar 7.450. E agora que eu já multipliquei, divido por 2. Portanto, a soma dos 50 primeiros elementos da PA, mostrada anteriormente, que é 1, 4, 7, 10, 13 e assim por diante, até chegar nos 50, somando 1 por 1, temos 3.725. Bom, se você quiser testar, de fato, para saber se esse é o valor correto, pode somar. Soma 1 com 4, dá 5, mais 7, dá... Ah, desculpa, já me perdi. Eu prefiro fazer assim. Vamos para o próximo? Segundo exemplo. Temos uma progressão aritmética de 20 termos, onde o primeiro termo é igual a 5. A soma de todos os termos dessa progressão aritmética é 480. Qual o valor do termo que ocupa a 20ª posição? Bom, muita coisa, né? Mas vamos estudar um por um. O que temos? Bom, temos a quantidade de termos. Quantos são no total que foram somados? Foram 20 elementos, ou seja, 20 termos. O que mais que a gente tem que o problema diz? Que o A1 é igual a 5. Pessoal, o primeiro termo é 5, portanto, A1 é 5. Qual é a outra informação que ele está dando? S20. Ele está falando que se eu pegar todo mundo e somar, a resposta é 480. Portanto, a soma dos 20 primeiros termos é igual a 480. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o valor que está lá na posição 20, ou seja, a 20ª posição. Então, eu quero saber o A20. Não sei, preciso, mas o que a gente pode fazer? Será que tudo isso pode ser colocado na fórmula da soma de todos os elementos? Vamos verificar. Substituindo os dados, eu tenho Sn? Sim, eu sei quanto é a soma total dos elementos que eu estou considerando. Sei, 480. Eu sei o quanto vale o A1? Sei também, então vai preencher. Eu sei quanto é a N? Não sei quanto é a N. A única coisa que eu sei é que esse N, na verdade, é 20. Então, portanto, eu preciso descobrir o A20. Substitui A20 aí que tá tudo certo. O que mais? N igual a 20. Portanto, eu também consigo substituir esse N sozinho aí, ó. Eu consigo substituir. Vamos ver como fica, então, substituindo cada elemento? S20 igual a 5 mais A20 vezes 20 dividido por 2. Quanto 20, hein? Mas ainda dá para substituir. Tá vendo esse S20? Na verdade, ele vale quanto? 480, não é isso? E tem mais coisa para resolver. Que tem mais coisa para resolver? A distributiva. Porque o A20, na verdade, a gente não tem, né, gente? A gente precisa descobrir. Então, se eu não tenho, preciso descobrir, o único jeito é fazendo uma distributivazinha qualquer. Não, qualquer não, é exata, certo? É aquela. Substituindo e fazendo as distributivas, temos S20 corresponde a 480, devidamente substituído. 20 vezes 5 dá 100. 20 vezes A20 dá 20 a 20. Dividido por 2.
Agora, o que é possível fazer? Então, esse 2 dividido ali, todo mundo, 100 e o mais 20 a 20, ele está dividindo, ele pode passar para o lado do 480 tranquilamente multiplicando. Então, vamos fazer. 480 vezes 2 é igual a 100 mais 20 vezes a 20. Vamos multiplicar. Então, temos o quê? 960 é igual a 100 mais 20 vezes a 20. O que podemos fazer agora? Letras para um lado, números para o outro, e temos a seguinte resolução. 960 menos 100 é igual a 20 vezes a 20. E agora, resolvendo essa subtração, temos 860 igual a 20 vezes a 20. Bom, o 20 ao lado do A20 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo. E temos 860 dividido por 20 é igual a 20. Divido e obtenho A20 igual a 43. Então, o que a gente descobriu? Que quem está lá na posição 20 de uma sequência em que o primeiro elemento é 5, corresponde ao valor 43. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Esse exercício aqui é diferente do que a gente já viu, né? Mas é aplicável. É só para você saber lidar com essa fórmula que não é nada complicado, ok? E é isso aí. Bons estudos!